Vamos então cerrar os nossos olhos, aqueles que queiram, e levando o nosso pensamento até o nosso amado e meigo Mestre Jesus, deixando a seus pés a gratidão por aqui estarmos, juntos a corações generosos que nos sustentam com certeza nos trabalhos do dia a dia e sempre alegres nos encontramos para o estudo, para a análise, para a reflexão daquilo que nos é oferecido nesses momentos de amor, de união e principalmente de exercício do amor ao próximo. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco, auxiliando-nos para que possamos fortalecer a nossa fé, desenvolver em nós a fé raciocinada, aonde entendemos principalmente a justiça das aflições e entendemos também quando essas aflições são anteriores a esta reencarnação e quando são da vida atual. Mas acima de tudo, ampara-nos, Senhor, na tua misericórdia e fortaleça-nos no teu amor. Que assim seja. Ok. Maria Antonieta de Botucatu, seja bem-vinda, querida. Terminamos a prece agora e já já iniciaremos os estudos, tá? Vamos lá então. Esse capítulo, que é o sexto, os provérbios na contabilidade divina, nós fizemos a primeira parte há 2 semanas atrás. Depois ocorreram as mudanças, né? Nos horários e dias de estudos. E vamos comentar rapidamente a primeira parte para darmos prosseguimento à segunda parte e encerrarmos esse capítulo hoje. Muito bem. Ele começa falando a respeito de alguns provérbios. O primeiro deles é assim, aquele famoso que a gente ouve. Pagam os justos pelos pecadores. Ou então, os bons acabam pagando pelos maus. Isso nós sabemos dentro da doutrina espírita que não existe, né? Mas também não precisaríamos nem estar apegados à doutrina espírita. Porque anteriormente à doutrina espírita, quando da passagem de Jesus pelo orbe, pelo plano físico, ele deixou muito claro a seguinte assertiva: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, como isso é uma situação de que nos é apresentado o princípio de causa e efeito, então nós entendemos que uma outra assertiva de Jesus nos dá totais condições de entendermos esses provérbios errados de uma forma certa e deixar de utilizá-los no nosso dia a dia. Por quê? Também nos foi informado de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Interessante é que também no livro Há 2000 anos, em um raciocínio, uma reflexão de Públio Lentulus, ele nos fala exatamente disso, do livre-arbítrio, do princípio de causa e efeito, e também é citado
a reencarnação. Mas ele nos traz algo poético para que possamos refletir com muito carinho e cuidado. Ele nos diz assim: toda vez que caímos ao longo do caminho, ou seja, cometemos um erro, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Olha que coisa interessante, gente. Quantas quantos, quantos postulados espíritas nós podemos encontrar somente num parágrafo escrito por Emmanuel? Porque ele fala aqui, cair ao longo do caminho. Jesus estava sempre socorrendo aqueles que estavam à margem do caminho. Então, aqueles que são considerados marginais. Não é isso? Gente, vai cair. Travou, mas nós vamos seguindo. E quando ele fala que favorecendo o mal ou praticando, ou seja, o mal só permanece aonde existe a falta do bem. E se nós favorecermos, ou seja, criarmos uma condição para que o mal aconteça, ou praticar o mal, isso é que eu acho interessante. Ele diz assim: efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus. É uma compreensão acima daquilo que nós entendemos no dia a dia, que a gente fala assim, errou, né? Contraiu dívida, tem que pagar. Ele inverte. Ele fala da intervenção indébita na lei de Deus. Então, entendemos que quando erramos, quando cometemos um erro, ou chamado pecado, entre aspas, nós não estamos errando ou pecando contra o nosso irmão. Nós estamos provocando ou efetuando uma intervenção indébita na lei. E é a lei que vai agir sobre nós. E a liberdade relativa nada mais é do que o livre-arbítrio, porque costumamos dizer em brincadeira, mas diz que algumas coisas, falando em brincadeira, a gente entende como verdade, que nós vivemos o preso-arbítrio e não o livre-arbítrio. Preso no orgulho, preso no egoísmo, não é? Preso na avareza, preso em tantos vícios que ainda vivenciamos. E aí sim, ele fala em contrair dívida, que iremos promover um reequilíbrio no futuro, um resgate, ou então, como disse Flamínio Severus, encetar um novo roteiro, mas sofreremos o peso dos infortúnios, o determinismo da lei. Tudo aquilo que carregamos de errado para nós, influenciamos no nosso perispírito, trazendo doenças, às vezes tenebrosas, e não podemos fugir ao determinismo da lei e do princípio de causa e efeito. Mas aí vai ter que resgatar da mesma forma que promoveu o erro? Não. Isso é uma outra história. Né? Porque aí entra mérito, entra demérito, entra o gênero de prova e uma série de outras coisas. Mas, de qualquer forma, quando estamos, ou não, em sofrimento, a gente sabe que é campeão de reclamação, não é mesmo? E quando estamos em sofrimento também, é mais fácil jogar a culpa nos outros do que assumi-la. Ontem o André falou dessa situação. Quando tudo está ruim, a culpa é do obsessor. Quando alguma coisa dá errado, foi interferência negativa, o pensamento negativo do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, do amigo de trabalho, do irmão. Geralmente a culpa é dos outros. Nós queremos passar de fininho sem assumir nada, né?
e vai por aí afora. Mas, Hermínio, neste início de estudo, ele nos traz coisas interessantes que nos arremetem literalmente ao capítulo 5 do Evangelho, aonde nós temos lá uma lição grande de bem-aventurados os aflitos. Porque lá nós encontramos o esquecimento do passado, quando das reencarnações, e Hermínio trata disso, nesse estudo. E esse esquecimento, ele traz num item que fala assim: sabemos nós o que fizemos de errado através da série enorme de vida em que vivemos? É uma pergunta. E nós respondemos: sabemos, mas não nos é permitido lembrarmos tudo, senão fica difícil até trabalharmos a reconciliação. Ou nos sentirmos extremamente mal diante de um benfeitor que nos auxiliou em reencarnações passadas. Mas ele também trata do item bem mal sofrer. Quando ele diz assim: o sofrimento deve ser assim, recebido com humildade, com gratidão, com firmeza, porque é a única moeda com a qual conseguimos resgatar nossos compromissos, já muito vencidos nos refolhos da lei. Se as nossas dívidas para com a lei divina fossem representadas por nota promissória ou duplicata, nós já estaríamos irremediavelmente no Serasa da contabilidade divina, sem condições de resgatar ou de limpar o nome. Mas, se nós aprendermos a bem sofrer, deixando de lado o mal sofrer, nós vamos nos habilitando a nos reabilitarmos diante da lei, diante dos nossos companheiros de jornada e, por que não, diante de nós mesmos, não é? Porque não somos julgados pelos outros, não somos julgados pela lei, nós somos julgados pelo tribunal da nossa consciência. E é isso que nos faz mudar. Nós podemos enganar a muitos e até durante muito tempo, mas não enganamos a nós mesmos. Não conseguimos enganar a nossa consciência. Não é assim? Ele nos fala da necessidade de reparação. E diz que a reparação só ocorre através do amor ao próximo, não é? E aí retomamos aquele pensamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha que interessante, Hermínio vem de encontro a que nós pensamos. É no exercício do amor ao próximo que nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, através da prática da caridade, que é a moeda única que temos para nos reequilibrarmos diante da lei, resgatar, entre aspas, os nossos compromissos, né? Há muito vencidos. Mas ele nos dá uma dica maior. E essa dica fala fundo, ou cala fundo ao nosso coração. Quando ele nos apresenta motivos de resignação diante das dores, dos sofrimentos, dos resgates, das provas, das expiações, nos dizendo quando mais cedo nós quitarmos o que devemos com os nossos credores, mais cedo poderemos desfrutar da suprema alegria da paz espiritual. Não é um belo motivo de resignação? Desfrutar da suprema alegria da paz espiritual, temos que quitar os débitos. Débitos que desenvolvemos indevidamente com a lei. A Meire está dizendo assim: quando alguém entende mal o que você diz e lhe fala um monte de desaforos e não deixa você se explicar, o que acontece, Meire? Olha, diz a história que muitas guerras
aconteceram por questão de comunicação, ou melhor, pela falha de comunicação na hora da emissão da ideia, não é? Mas, ok, Meire, veja bem, talvez não fosse o momento de você passar a informação, né? Às vezes nós temos que deixar amadurecer um pouquinho mais a ideia na nossa cabeça para podermos passar a informação sem que ela cause um atrito, um conflito e um desentendimento. Porém, se você está com o coração tranquilo, porque passou o que tinha que passar, e quem entendeu mal foi a pessoa, tá? Tudo bem, Meire, a gente nunca fala por mal, tá? Isso é normal. Olha, rimou, né? Então entenda que aquele momento infeliz é do outro. Faça uma oração, se é que você não fez, no momento em que a pessoa ficou desarvorada e te falou um monte de desaforo, né? Faça agora, faça hoje, antes de dormir. Mande uma boa vibração para essa pessoa. Aonde há o amor, há luz. Aonde há luz, não existem trevas. Tá bom? O Ferreira diz assim: nessas alturas de maiores dificuldades, conseguimos olhar o outro e conseguir ajudá-lo também, praticando o amor ao próximo também nos nossos momentos mais difíceis. Ferreira, Emmanuel, no livro Companheiro, através da mediunidade de Chico Xavier, diz que quando nós estivermos realmente em prova e com vontade de chorar, que devemos chorar sim. Permitir que essa lágrima de choro nos desafogue, mas não podemos permitir a oportunidade de trabalhar na prática do bem, porque senão essas lágrimas deixam de ser lágrimas de resignação, de aprendizado e de amor, para se tornarem lágrimas de revolta, não é? E mesmo quando estivermos em sofrimento, ou quando estamos, porque estamos, né? Estamos no mundo de provas e expiações, então as provas, as dores, elas são corriqueiras, fazem parte do nosso dia a dia, não é isso? Também devemos entender outra mensagem de Emmanuel. Todo bem que praticares, a qualquer momento, em qualquer lugar, servirá como seu advogado em qualquer lugar do universo. Então, entendemos também a mensagem da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Temos que praticá-la no nosso dia a dia. Na segunda parte, vamos falar a respeito de outro provérbio que diz assim: Deus dá nozes para quem não tem dentes. Ou também, Deus dá asas para quem não sabe voar. Ora, Deus não dá nada, né, gente? A questão é conquista. A questão é que essa história de nozes para quem não tem dentes, ou asas para quem não sabe voar, ali talvez esteja o segredo, talvez não, quase certeza nós podemos comentar, de que a pessoa está passando por um gênero de provas para ser provado, né? A prova da riqueza. Uma das mais difíceis, está lá no Evangelho. Se não a mais difícil prova. Aí as pessoas olham para alguém que tem um poder aquisitivo maior, né? E diz assim: ah lá, Deus dá asa para quem não sabe voar. Tem dinheiro e não sabe nem gastar o dinheiro. Bom, ainda bem que esse que diz isso não tem, né? Porque não produziria nada com dinheiro, gastaria mesmo. E iria, como disse Emmanuel no livro Há 2000 anos, contrair uma dívida com o peso dos infortúnios, né, da riqueza mal utilizada. Determinismo, gerando
sofrimento para o futuro. E se hoje tem pessoas, ou nós mesmos, temos nós não podemos comê-la, para matar a fome que nos devora as entranhas, é porque num passado que se perde na poeira dos séculos, muita fome, muita miséria fizemos sofrer pobres irmãos nossos. É porque tínhamos demais e não soubemos dar. É porque nem mesmo a migalha das nossas mesas atirávamos aos infelizes, porque estávamos enceguecidos pelo egoísmo da matéria. Comíamos nossas nozes regaladamente à vista da criança faminta. Se hoje não voamos com as asas que temos, é porque noutras eras voamos para os abismos do crime e da miséria moral, em vez de nos alçarmos às esferas de luz e de amor. De mais a mais, punição e sofrimento não é coisa que vem de Deus, concordam? Nós mesmos, como as temos como contrapartida irrecusável pelos erros praticados no passado. Ora, o equilíbrio no balanço da vida só se obtém com partidas dobradas, ou seja, temos débito e crédito. Botando na balança, o que pesa mais é que vai fazer com que o prato da balança desça mais. Não é isso, ó? A balança aqui, ó. Mérito maior, o prato desce e o demérito sobe. E assim nós vamos vivenciando, vivendo, compreendendo, entendendo as leis divinas, saindo da ignorância das leis e vamos contrabalançando nessas partidas dobradas de débito e crédito para entendermos se na contabilidade divina vai nos apresentar no final do balanço ou do balancete valores de débitos, dívidas, ou valores de créditos, méritos, para alçarmos voos em direção à luz e ao amor. Tenhamos certeza, a falta que cometemos contra o irmão fica debitada na nossa conta. E simultaneamente vai ser creditada a uma conta a resgatar. Em futuro próximo ou longínquo. Aí entendemos aqui que Hermínio está falando de aflições, né? Porque normalmente alguns erros cometidos nessa reencarnação, nós nos deparamos com ele quase que imediatamente após o erro cometido. E muitos que nós não compreendemos são coisas de reencarnações passadas. Então, a lei nos alcança próximo do erro cometido ou em eras longínquas. Mas também vamos entender, e não podemos ficar só nessa questão negativa, não é? Que, da mesma forma, o gesto de caridade e amor, perdão e ajuda é escriturado e com larga bonificação. Olha aqui, bônus hora. E estará como crédito na nossa conta corrente, representando, do outro lado, lucro líquido e certo, em favor do nosso desenvolvimento espiritual. E para quem entende um pouquinho de finança, vai perceber que teremos um superávit cambial divino, que nos permitirá resgatarmos terríveis dívidas morais. Lavoisier dizia que nada se perde, tudo se transforma. O sábio
No entanto, reportava-se às leis materiais. Poderíamos estender os conceitos de Lavoisier às leis morais também. Não nos prendemos como ele às leis materiais. Vamos avançar um pouco, levantar o véu e levar esses conceitos, estender às leis morais, já que entendemos que nenhum gesto de bondade e de amor se perde no vazio. Assim como também o gesto de maldade e desamor não vai se perder. Nada se perde, tudo se transforma. Efeitos provenientes de uma determinada causa que vai gerar outra causa e que vai gerar novo ou novos efeitos. É um ciclo, né? Aliás, é uma vida, a vida do espírito, vivenciada de duas maneiras, ora lá, ora cá. Ora na erraticidade, plano espiritual, ora na materialidade, plano físico. E quando nós nos dedicamos a ter gestos de bondade e de amor, sabendo que não vai se perder no vazio, nós vamos ter uma compensação, e na maioria das vezes, muito superior ao mérito da ação que praticamos. Igualmente os gestos de crueldade, não se perde também. E sendo como é uma atitude negativa, ela vai criar uma espécie de molde espiritual que um dia será utilizado contra nós mesmos. Assim, nós somos herdeiros e construtores dos nossos destinos. Se estamos criando dor, o nosso futuro vai ser de dores, sem dúvida nenhuma. Porque ainda estamos preferindo livremente o mal? Se é assim, por que ainda atribuímos a Deus sentimentos mesquinhos de vingança e de castigo? Vocês conhecem a história de um homem que estava dentro de uma caverna escura, aquelas conhecidas furnas infernais, e ele, em determinado momento, conseguiu fazer muito mal ao Pai Nosso, mas pediu ajuda. Chegou-se a ele um benfeitor e disse assim: meu filho, eu quero te ajudar, e eu a posso, desde que você me apresente um só ato bom que você fez na sua vida toda. Gente, eu acho que esse cara chamava-se Arnaldo Ramos de Oliveira, de outra reencarnação, bem próxima agora, acho que é a última. Não tinha nada para falar de um bem praticado. Com muito custo, depois de muita insistência, muitas horas de pesquisa pelo benfeitor, ele se lembrou que ele tinha protegido uma aranha quando foi para uma excursão de escoteiro, lá nos seus 6, 7 anos de vida. Você ri, né, Cleusa? Mas é verdade. Aí o benfeitor falou assim: bom, ufa, até que enfim, né, meu irmão? Então vamos fazer o seguinte: olha para cima. Aí aquele espírito, né, em sofrimento, olhou. E acima, bem acima, aos 30 metros de altura, ele percebeu uma luz e descendo uma teia de aranha. Ou seja, a aranha descendo e fazendo uma teia, que quando chegou próximo a ele, lançou-se na parede e retornou lá para a claridade do sol. E o benfeitor disse assim: amigo, aí está
o teu carro de saída, a tua maneira de sair dessas furnas diabólicas, de ir atrás da luz, do amor. Agarre-se na teia e comece a subir. E ele começou. Na hora que ele estava na metade do caminho, uns 15 metros mais ou menos, ele olhou para baixo, tinha alguém grudando na teia de aranha. Qual foi a reação dele? Alguém pode me dizer? Começou a xingar o cara, né? Paga daí, sai daí, a teia é minha. E nada, a pessoa não largou de jeito nenhum, porque também estava querendo sair daquele local, daquele lugar. Ele, na sua ânsia de sair, deixando ser retomado pelo orgulho, pelo egoísmo, começou a balançar a teia, esquecendo que naquele movimento o risco também era dele. Não deu outra, a teia se rompeu em cima, caíram os dois no buraco de novo. Não é? Então aqui está. Se sofremos é porque plantamos e buscamos a dor e o sofrimento, e isso nos deixa desorientado, né? Olha uma outra situação lida no livro há 2000 anos. Quando Públio Lentulus estava com Jesus e ele disse: Públio, agora é a hora, deveria ter me procurado na luz do sol e não à noite. E Públio, achando que está sonhando com tudo que está vivendo, vivenciando ali junto ao Mestre, Jesus diz a ele assim: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E nós sabemos que Públio optou por aproveitar esse momento de redenção milênios depois, não é isso? Mas vamos lá. Outro provérbio invigilante é esse daqui, ó. Parentes são os dentes. Mesmo assim, mordem a gente. Bom, além de uma rima forçada, essa frase também revela desconhecimento da sábia lei da reencarnação. Afinal, como nós comentamos no início do nosso bate-papo, os parentes que temos nessa vida são o que merecemos. Eu diria, são os que necessitamos, né? Que merecimento a gente quase não tem ou não tem. Mas isso varia de acordo com o grau de evolução espiritual que nós e os outros atingiram. Na maioria das vezes, nós escolhemos a família do qual necessitamos e precisamos, e, portanto, nos aportamos no seio dessa família para o renascimento, para a reencarnação. De outras vezes, nossos compromissos com a lei são tão sérios que nossos mentores nos trazem caridosamente para o meio que melhor atenda ao nosso desenvolvimento. Então é assim, ó, vamos entender isso, dar uma destrinchada. Nossos companheiros de jornada evoluíram e nós ficamos para trás. Muito bem, nós temos que nos reabilitarmos diante da lei divina. Mas a nossa dívida é para com o companheiro que já evoluiu e, portanto, nos perdoou. Nós precisamos limpar a nossa túnica, deixar ela alva, branca, o perispírito, para podermos adentrar a festa do céu, para que não sejamos colocados para fora, onde há choro e ranger de dentes, por não estarmos vestindo a túnica nupcial. Já não temos condições de realizar essa limpeza com aqueles que nós estamos evoluindo em grupo. Então, os mentores, bondosamente, caridosamente, nos colocam no seio de uma família que tem, entre eles, desenvolvimento de provas que são necessários a nós
provas que necessitamos passar por elas para darmos sequência à evolução. Aí nós somos colocados lá. Normalmente são aqueles que estão numa família e se sentem deslocados. Não conseguem entender por que estão ali. Todos são diferentes em relação a ele. E aí, nós vamos entendendo que tudo isso nos proporciona o seguinte: que vamos receber como filho aquele a quem assassinamos numa vida anterior, ou melhor, que lhe roubamos a vida e o direito de dar continuidade à sua própria jornada evolutiva. Teremos em nossa família inimigos irreconciliáveis, sob o mesmo teto. Mas aí já entendemos que não é irreconciliável, né? Porque se fosse, a lei não permitiria que estivessem juntos. A partir do instante em que estamos reunidos numa família, temos condições sim de vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades, nos reconciliarmos com aquele com quem estamos a caminho. Senão não seríamos colocados ali. Se não há chance de superar, seria uma maldade que estariam fazendo conosco, os nossos amigos espirituais, protetores, mentores, nos colocando num lugar onde a falha vai acontecer. Temos que ter o mínimo de possibilidade de vencer, de não falhar, e aí vai depender só de nós, da nossa resignação, da nossa fé, da nossa perseverança, não é? Da nossa benevolência, da nossa compreensão, entendimento, e vai por aí afora. Mas muitas vezes esses inimigos de difícil reconciliação nascem como irmãos gêmeos e vão ter que aprenderem, né, a ter tolerância, a desenvolver cooperação e a viverem sob a lei do amor. Aquele filho inválido que hoje estamos cuidando e que nos sentimos obrigados a cuidar, foi aquele que nós sacrificamos em passadas existências. O parente transviado, aquele cunhado difícil, né? Porque todo cunhado e sogra é difícil, não é assim, gente? E nos traz angústias enormes e variados sobressaltos, né? Será que não seria aquele a quem nós ajudamos a transviar em vida pretérita? Então vemos assim que os parentes não mordem a gente, porque nós já os mordemos em vidas anteriores, né? Apenas eles se congregam em torno de nós para que juntos aprendamos a nos amparar, a sofrer e caminhar juntos. Vamos então entender com os mestres do Espiritismo que não pode haver felicidade nas sublimes mansões do espaço para aqueles que deixaram pais, irmãos, filhos, parentes em geral, ainda presos no cipoal do erro. Nós mesmos, embora já conscientes de algumas leis superiores da vida, quando ainda não precisamos evoluir para alcançar aqueles que lá em cima velam por nós, quanto não precisamos ainda evoluir por aqueles, para alcançarmos aqueles que nos esperam e que ainda sofrem por nós. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além. Uns permanecem, outros partem, retornam à pátria espiritual, se tornam amigos, protetores, amparadores, né? E assim a evolução vai acontecendo em grupo. Uns ficam na carne e outros estão em espírito. Por que então dizer que eles mordem a gente? Está na hora de começar a desfazer esses provérbios mal formados e mal informados. Muito bem. Ao nos prendermos a provérbios dessa insignificância relativamente à imortalidade,
demonstramos ignorância das leis divinas e, em geral, é uma forte desculpa para as nossas imperfeições. E nos damos conta de que nossa fé nada ou pouco nos tem auxiliado em nosso crescimento moral, visto que ainda não desenvolvemos a fé de maneira a atender à assertiva do amado Mestre Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 20. A uma determinada questão, ele respondeu assim: a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e o monte iria. E nada seria impossível para vocês. Bom, quando lemos essa história, né, esse comentário, essa assertiva, essa recomendação de Jesus, nós ficamos um pouco intrigados. Que história é essa de grão de mostarda, né? Ela talvez seja a mais pequena semente que se tem conhecimento na Terra. Mas o interessante é que num estudo, numa pesquisa que nós fizemos da mostarda, muitas pessoas no mundo já tentaram fazer o cruzamento do grão de mostarda com outras sementes, mas não conseguiram. Sabe por quê? A semente da mostarda não aceita misturar-se a outra semente, de mostarda mesmo ou de outras espécies, porque ela morre. Então, ela não aceita se tornar híbrida, ela não se mistura. E comprar as virtudes do homem de bem por peso seria interessante, né? Me dá 1 quilo de paciência, pois lá em casa, esposa e filho estão me exigindo muito a paciência ou a ciência da paz. Me dá 1 quilo de amor ao próximo. Esse final de semana vamos fazer visita ao asilo. Por favor, me dê meio quilo de benevolência. Preciso ser benevolente com meu irmão, que está acamado com uma doença dita incurável. Que bom seria se nós tivéssemos à nossa disposição uma mercearia divina, onde pudéssemos comprar as virtudes a peso. Seria interessante. O que vocês acham? Estão me ouvindo? Olá, Celso, Cleusa, Henriques, João. Estão me ouvindo? Tá bom aí o som? Simplício, seja bem-vindo. Boa noite. Ai, que bom, Meire. O que vocês acham dessa mercearia divina para a gente comprar a peso as virtudes, hein? Seria bom? Não seria interessante ter à nossa disposição essa mercearia divina? O que vocês acham? É interessante, Vanessa? Oi, Miriam Denise Machado, boa noite. É interessante ter essa mercearia divina à nossa disposição? Ah, não, Cleusa, não seria peso de ouro, não. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia muito boa. Mas é boa mesmo, aliás, excelente. A mercearia divina existe. Lógico, não podemos comprar, mas podemos adquirir com as ações no bem, as virtudes, né? Para que possamos ser bem orientados necessariamente a buscarmos
luz, amor e equilíbrio e paz para o nosso espírito. E esse sublime código moral, instituído por Jesus no planeta Terra, e todas as informações que nos é disponibilizado, com bônus hora também, viu, Celso? Está num código, um roteiro sublime na estrada evolutiva que jornadeamos, e essa jornada nos é oportunizada pelas sucessivas e múltiplas vidas, instituída pela generosa, misericordiosa lei da reencarnação. Essa mercearia divina chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao estudarmos, ao lermos, ao sentirmos com o coração a mensagem que está no Evangelho, devemos ter em mente que para que possamos apreender e entronizar, ou seja, jogar para dentro os ensinamentos cristãos para o coração, nós temos que educar, desenvolver e exercitar a nossa fé genuína, como a semente de mostarda que não se mistura, ou seja, a semente de mostarda realmente não se mistura a qualquer outra semente. A nossa fé tem que ser genuína, a fé raciocinada, preconizada, orientada e ensinada por Allan Kardec. E assim deve ser a nossa fé. E aí entendemos que a nossa fé, ela tanto é trabalhada na maneira divina, espírito, quanto na maneira humana, que é a fé humana, que está lá no Evangelho. E aí vamos compreender que não é possível servir a Deus e a Mamon, aos céus e a César, ao mesmo tempo. E nos falará profundamente, nos calando o coração, a assertiva de Jesus: procurai primeiro as coisas do céu e tudo mais lhe será acrescentado. A nossa Cleusa diz o seguinte: é nesse sentido que fala em peso de ouro, pois se não há renovação íntima, acho que não teríamos nem condições de chegar à porta da mercearia. Então, Cleusa, só que esse peso de ouro será desenvolvido dentro de nós, né? Em nos reluzindo no bem, vamos tendo a fé genuína e não ficaremos presos àquela coisa de que nem tudo que reluz é ouro. Porque sem a fé genuína, nós iremos reluzir e não seremos ou não teremos o ouro do raciocínio, da razão e do sentimento. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma colocação para que possamos fazer algum comentário ou refletir e analisar junto com vocês? A nossa mensagem da noite foi dada. Espero que tenha atendido as expectativas de todos vocês, no sentido de análise, de reflexão com profundidade, dentro daquilo que Hermínio Correia Miranda se dispôs a colocar nesta maravilhosa obra, Candeias na Noite Escura, que tantas ilações, tantos conhecimentos têm se desdobrado a uma simples exposição despretensiosa como a nossa. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a generosidade de vocês estarem conosco nesta noite de hoje, para as nossas reflexões e estudo. Eu que agradeço, Miriam. Fiquem todos na paz do amado Mestre Jesus. Vamos tocar duas músicas para encerrar os trabalhos da noite. Não esqueçam que amanhã, às 20 horas, temos o Beto Costa falando mais um pouco
a respeito de mediunidade para um melhor aproveitamento em nossos estudos. Boa noite, Celso, de Ponta Grossa, Cleusa, de Portugal, Ferreira, que bom ter estado conosco. Henriques, fique em paz e equilíbrio. João, querido.